Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, bem-vindos. Nós vamos começar mais uma aula demonstrativa do nosso Centro de Treinamento Bíblico Restauração. E essa matéria chama-se Ser Nova Criatura. E por que tem que ser uma nova criatura? Vamos começar. Temos um bom tempo ali para isto. O começo da Bíblia, o livro do começo dos princípios do Gênesis, mostra a criação, mostra um ser humano criado perfeitamente dentro das condições de Deus. E eu gosto de começar essa aula dizendo algumas afirmações bem interessantes no início do Gênesis. Capítulo 1, versículo número 12, diz assim: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Essa expressão que era bom se repete no mínimo 5 vezes em versículos diferentes, assim como no versículo 18, que diz assim... 17 diz: E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Essa expressão vai se repetindo também no versículo 21, no versículo 26, 25, e por fim, depois de ter feito o ser humano, criado, feito não, na verdade tinha criado espiritualmente, homem e mulher os criou, assim como diz a partir do versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto nos mostra que fomos criados para governar, foi atribuído ao ser humano, homem e mulher, poder para governar sobre a criação. E lá no final do capítulo número 1, depois de haver a afirmação de era bom que Deus fez todas as coisas, no 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Só depois que foi feita a gente é que Deus disse que era muito bom. Imagem e semelhança de Deus somos nós. Os pássaros são bonitos, são belos, as baleias são gigantescas, os leões são ferozes, mas depois que Deus fez a gente é que Ele disse que era muito bom. Eu fico muito feliz com isso, porque eu encontro muita gente no mundo que não se valoriza. Ah, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. E eu pregando, há muitos anos não prego sobre isso, mas eu pregava uma mensagem assim: 10 coisas que dizem que eu sou, 10 coisas que eu verdadeiramente sou, e 10 coisas que o mundo diz que eu sou. E aí tem coisas que as pessoas dizem assim: eu sou um 0 à esquerda. Eu não admito isso, você admite isso? Eu sou um 0 à esquerda. Que papo é esse? A Bíblia está dizendo que quando Deus nos criou, viu que era muito bom. Eu vou ficar com a parte divina. Amém? Esse texto, como o nome da matéria é Ser Nova Criatura, é porque houve um grande problema depois da criação, ninguém sabe quanto tempo depois, esse ser criado perfeito e depois tomou forma física. Eu te explico aqui no capítulo de número 2. Primeiro, no capítulo 1 diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. No capítulo 2, versículo número 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, criou no capítulo 1, é criação, mas não havia manifestação desse ser.
foi criado de forma espiritual, qual é a semelhança que nós teríamos com Deus? Cuidado para não interpretar que eu estou dizendo coisa errada, tá? É que Deus é espírito. E a criação nossa, em primeiro lugar, é espiritual. Ela era invisível. Aí no capítulo 2, verso 7, deu forma. Depois de criar espiritualmente, no capítulo 2, fomos formados, foi feito um corpo físico e passou a ser alma vivente. Então nós somos um ser trino. Somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Pela ordem, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, temos uma alma e moramos no corpo físico. Com o espírito nós acessamos tudo que é divino, tudo que é espiritual. Com a nossa alma, nós acessamos tudo o que temos de emoção, de sentimentos, de ideias, de pensamentos, tudo está alojado na alma. E com o corpo, nós acessamos o mundo que Deus criou. Essa é a trindade, ou triunidade que o homem tem. Quando falo de homem, estou falando das mulheres também, tá? Estou falando do gênero humano num todo, certo? Formou, deu forma física a este ser humano. Os textos que lemos antes e até aqui, nós vamos ver que fomos criados para governar. Não fomos criados para ser escravo de nada. Só que Deus tem normas, tem regras. Elas não estão explícitas como deveriam para nós humanos. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, não. Estou dizendo que deveria a gente ter maior clareza. Mas uma frase bíblica diz que Deus determina certas coisas, Ele dá ordem, e normalmente ordem serve para quê? Não é para se cumprir, né? Recebe ordem, é uma lei, é uma determinação, é uma norma, precisa ser cumprida. Fomos criados, sim, para governar, para estar sob as coisas que Deus criou. O ser humano é superior por causa de ser um ser espírito, alma e corpo, os animais outros não, e foi atribuído a nós governo sobre a criação. Há muitos anos eu vi uma prova disto num vídeo. Uma domadora de baleia orca, uma mulher, Desirê, mais ou menos do seu tamanho. Ela governava 6 baleias orca, aquela baleia preta e branca, bem bonita. Uma mulher da sua estatura, governando, treinando 6 baleias. Ela falava com as baleias e as baleias obedeciam o que ela mandava, sem fazer nenhum tipo de esforço. E eles tinham um aquário que dava para o mar. E eu pensava, bom, elas foram pegas pequenas e o mar está aí. Na hora que elas quiserem ir para o mar, elas vão embora e essa mulher nunca mais vê. Só que isso faz muitos anos. O vídeo mostra que ela liberava as baleias para o mar e fazia um sinal, como se fosse um sonar, dentro d'água, e elas voltavam. No mar, quilômetros, ela fazia um sinal e as baleias voltavam. Quando chegavam de volta no aquário, que abria-se aquela porta grande lá, elas vinham para dentro, ela dava comida, conversava com elas e chamava pelo nome aquelas 6 baleias. E eu fiquei pensando, a autoridade que Deus deu para a criação. Ela fazia esforço nenhum. Nada de esforço, não batia, pelo contrário, ela premiava aquelas baleias. Elas obedeciam. Por fim, ela pega um arco bem grande de ferro, com a ajuda de alguns homens, põe num lugar do aquário, que é gigantesco, e molha aquele arco com algum combustível, alguma coisa que incendeia, que é inflamável, e ela ordena que aquelas baleias venham e passem dentro daquilo ali. Ela fala, não sei como é que elas entendem, mas e as baleias vêm, faz um impulso assim, passa dentro daquele negócio. E ela simplesmente aplaude elas e beija aquelas baleias orca. Uma mulher de baixa estatura, franzina, e mandando nos animais daquele com 6 toneladas, as pequenas, 10 toneladas. Já pensou? Isso aqui, fomos criados para governar. Fomos criados para governar. Deus nos pôs sob a criação. Ou seja, nós somos parte superior na criação. E aí, Deus determina uma série de coisas
para que esse ser humano que recebeu a autoridade divina ande debaixo da autoridade dele para que as coisas funcionem. Eu costumo dizer, e esta é uma aula bem preliminar, eu costumo dizer que Deus fez tudo perfeito e, além do mais, ainda deu uma residência oficial para o governante. Olha, você vai morar aqui, vou fazer para você o Jardim de Delícias. Eu queria morar lá nesse lugar. Você vai morar no Éden, você vai morar... Aí faltava, na verdade, né? Quem leu a Bíblia sabe que faltava a primeira dama. Mas ela já tinha sido criada. Se eu ler o capítulo 1, ela foi criada, ela só não havia se manifestado. Não havia manifestação da mulher. E eu, bem particularmente, Samuel, eu acho que governar sem a mulher estar com o cara, nós estamos perdidos, porque tem muita coisa que a gente não faz direito sem elas. Muita coisa. Fez a residência oficial para o cidadão governar, mas faltava a presença importantíssima da esposa do lado. Aqui no capítulo 2, a gente sabe que foi formado o corpo físico e foi atribuída uma alma a esse ser espiritual chamado homem que Deus criou, certo? Eu já expliquei uma série de coisas e fomos criados para governar, para estar sob a criação. Então, aqui no capítulo 2, uma determinação, ordem do Senhor. Verso 17 de Gênesis 2 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu te dar uma breve explicação sobre esse negócio de fruto, de comer, Isso há uma alegoria que é falada há muitos anos, que seria uma maçã, seria um fruto qualquer. Deixa eu te explicar que o escritor do Gênesis criou uma forma bem prática de a gente entender que não foi maçã, não foi fruto físico verdadeiro, mas a partir do momento que entrar para dentro de você o negócio chamado desobediência, fizer parte de ti a desobediência, você vai morrer. Você tem que obedecer ao Criador, o dono da vida, em tudo. E se você comer, ingerir, permitir que algo proibido entre na sua vida, vai morrer. A sentença é morte. Aí a forma alegórica de apresentar um fruto, veja. Se comermos um fruto... Diga um fruto aí gostoso, que qualquer um dos alunos gosta aí. Melão. Melancia. Caju. Que mais, carioca? Manga. Tá? São frutos gostosos, tá? Mas, se naquele fruto tiver algo que é danoso para o organismo, é melhor não comer. A desobediência foi o que foi permitido entrar para dentro de um ser santo, puro, criado à imagem de Deus, conforme a imagem de Deus. Em algum momento houve uma desobediência, e há um grupo de cristãos aí, e até de teólogos, que dizem que o pecado que o ser humano cometeu foi praticar sexo. Eu fico pensando assim, mas se a gente foi criado de que forma e para reproduzir de que maneira? Né? Então acho que há um equívoco nestes que acreditam dessa forma. Houve uma desobediência que não fica clara, mas foi algo que entrou para o ser humano que não tinha pecado, não tinha defeito, não tinha erro, mas tinha um negócio chamado livre-arbítrio, direito de escolha, que nós continuamos tendo. O ser humano fez o quê? Mesmo debaixo da ordem de Deus, não entre, não coma da árvore do conhecimento e do bem e do mal, não se envolva com o que não é para você, não permita que isso entre dentro de ti, senão você vai morrer. Continuo lendo a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxeram ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então é a explicação que eu dei anteriormente. Faltava a manifestação da mulher. O homem estava ali, ela já havia sido criada, mas não havia sido manifesta para estar do lado do homem, que é o lugar da mulher.
Não é atrás nem na frente, é do lado. Os dois se completam e certamente cumprem um excelente propósito e projeto de Deus. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, fêmea, mulher, porquanto do varão foi tomada. Aí, como o culto para casais é sábado, então eu vou parar aqui para falar de ser nova criatura. No capítulo número 3... vai mostrar a desobediência desse ser, que agora já estava casado, já estava com a sua mulher. Vai mostrar que desobedeceu e a sentença de morte chegou na vida do ser humano pela desobediência, por sair de debaixo da proteção desobedecendo. É bom também que todos nós entendamos isso. A desobediência vai causar danos. Quer ver uma coisa bem simples no dia a dia? Provavelmente você não viu, mas eu já vi muitos acidentes. Eu enxerguei acidentes da gente passar no lugar e alguém ultrapassou no sinal vermelho e encontrou com outro, morreu, quebrou as pernas, destruiu veículos. Por quê? Havia um sinal de proibição. Não foi obedecido, aconteceu um acidente. Não é verdade? Então, Deus determina que coisas tais não devem ser praticadas, não devem ser feitas, devem ter limites. Não obedecendo, de repente está ali o acidente, o resultado pode ser danoso. E desobedecendo a Deus sempre é péssimo. O capítulo 3 vai falar disto, vai falar da queda, ou seja, do pecado. O que é pecado? Que é uma coisa bem evangélica. Tudo na igreja evangélica é pecado, né? Pecado é a mesma coisa que infringir. O que é infringir? Sinal está vermelho, eu passo. Então é pecado. Que a ideia de pecado é que é só coisas nossas. Pecado está determinado, tal coisa você não deve fazer. Eu fiz, ou seja, sou infrator. Infrator normalmente vai ter punição. E às vezes severa pelo erro que se comete. Entendido até aí? Vai falar da queda, do pecado, de que o homem usou seu livre-arbítrio, seu direito de escolha e fez o que não deveria fazer. Não fica muito explícito na Bíblia o que é que foi. Daí a ideia de comer uma maçã ou qualquer outro fruto, e aquilo dentro do organismo causou grandes danos. A desobediência causou dano no espírito, na alma e no corpo do ser humano. Quantas coisas podem se explicar por isso? Por que é que tantos problemas, tantas doenças, tantas enfermidades, tantas coisas aparecem? Porque a maldição entrou na vida do ser humano a partir da desobediência. Maldição. Deus determinou sentença para desobediência. Fica claro, né? O objetivo dessa matéria é mostrar que Deus sentenciou sim, mas Ele nunca desistiu da gente. Ele nunca nos abandonou, nunca nos largou à própria sorte, mesmo com as nossas desobediências e agora, como evangélico, com os nossos pecados. Ele sempre está interessado em nos buscar de volta, em nos perdoar, em nos restaurar, em nos chamar de filhinhos. Porque o propósito de um pai bom é chamar de filhinhos. Proteger, dar o melhor para os filhos, e não existe um pai melhor do que Deus. A partir do verso número 7, não, vou ler do 6 em diante. Vendo a mulher, porque Deus diz que tem uma árvore do conhecimento. Só é uma forma alegórica de mostrar, olha, existe algo ali que chama a minha atenção. Eu estou com a vontade tão grande de desobedecer, porque aquele negócio é tão tentador que eu vou fazer. Aí aparece uma árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que é uma forma alegórica de dizer, uma tentação. Entendido até aí? Olha, é algo que me chama a atenção, eu preciso comer isso, eu preciso fazer isso. Mas não é para ti. Mas eu vou fazer, as consequências virão. É isso que a Bíblia mostra. Algo chamou a atenção e era proibido. Aí o escritor colocou uma árvore com frutos deliciosos, mas está escrito aqui, é gostoso, mas é proibido. Mas eu quero. E as consequências eu vejo depois. Eu acho que explicando dessa forma fica bem mais claro, né, Desirê? Fica bem mais claro do que maçã. Que maçã? Maçã é tão bom, faz mal a ninguém.
Mas essa explicação não tem a ver com o fruto mesmo que foi comido, mas ela tem um porquê, ela tem uma série de coisas, inclusive uma das coisas que eles explicam é realmente a beleza. E para nós, de lá de cima, que nunca vimos um pé de maçã, quando eu vi pela primeira vez aquelas maçãs argentinas lá, eu disse assim, é tentador. Você é proibido de comer maçã dessa daí, mas é tentador. E tem uma série de coisas, não só pela beleza. Mas como é alegórico, foi usado e tem uma explicação para isso. Mas ninguém comeu maçã mesmo, não. O negócio é desobediência. Por algo que estava lá e não era para ser participante daquilo. Entendido até aí? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e era árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Que cidadão, que cidadãozinho. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Imediatamente já gerou aí uma fábrica de roupa. A primeira do ramo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do conhecimento? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, que tu me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Isso aqui causa um negócio que eu chamo síndrome do Éden, que acontece muito a vida toda. Alguém erra e está sempre procurando em quem pôr a culpa. Isso nasceu aqui. Vamos perceber que é claro que os dois tinham livre-arbítrio. Direito de escolha e poder para dizer não. Tinha ou não tinha? Eu tenho direito de escolha, eu posso dizer não quero. Você comeu, ela quis. Tu me desse essa mulher, ela foi e me deu o fruto que não era para comer, eu comi. A culpa é dela. Quem foi que disse? Se nós vamos ler a Bíblia como cristãos, nós vamos entender que Deus criou o homem para ser o cabeça. E com ele como cabeça, ele disse, não, mulher, vai morrer nós dois, então não vou comer. Esse tipo de coisa entrou na vida das pessoas e a mulher se tornou vítima em quase qualquer lugar do mundo de ser a culpada do pecado entrar no mundo. Só que ela foi enganada. Você está entendendo isso? Qual é o pecado se você é inocente de algo e alguém te enganou? Enganado é uma coisa, querido. Entendo aqui, preste atenção comigo. Qual é a diferença entre cair e se atirar? Para mim é grande. Mas é muito grande. Mas caiu também, mas se atirou é diferente de você caiu acidentalmente. O homem se atirou. Se atirou, não foi que caiu, escorregou, tinha um desnível, uma casca de banana, de manga, não. Caiu porque ela descome. Até aí, vamos seguir. Eu não quero briga, ninguém culpando ninguém. Quem te fez saber que estavas nu? A mulher que tu me desse me deu um fruto e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Ou seja, não, a culpa não é minha. Partindo do princípio que tudo que é criado foi Deus que criou, quem criou a serpente? Ou seja, Deus, a culpa é tua. Tu criaste esse bicho aí para me enganar. Eu estou fazendo de uma forma bem jocosa, porque ninguém quis assumir que pecou, porque usou o livre-arbítrio para pecar, o direito de decisão, e pecou, mas não assumiu. Eu acho que a gente vê isso. Eu, com a idade que tenho, vocês muito mais jovens, têm visto isso no dia a dia. As pessoas não querem assumir quando elas falham, quando elas erram, quando elas pisam na bola. A origem é isso aqui, ó. A partir daqui, a criação, o ser humano criado, perfeito por Deus, contaminou-se, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais.
Porque não há uma cronologia, não há o tempo determinado entre a criação e a queda. Então eles devem ter vivido um tempo perfeito, de perfeição em todos os sentidos, e chegou uma hora que recebeu a tentação e cedeu a ela. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais o ser humano foi o mesmo. De jeito nenhum. Contaminou. Pecado entrou, saiu a perfeição completamente. E por que era perfeito e tudo estava certo? Por causa da comunhão com o Criador. É diferente da ideia que a gente tem hoje, que é ter uma religião que nos leva para Deus. Não, Deus estava lá, se encontrando com o ser humano que ele fez todo dia, ou o tempo que ele quisesse. Dia sim, dia não, daqui um mês, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas ele se encontrava com o ser humano perfeito. E foi feito para comunhão. Aqui cai em pecado, quebra a comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus não se mistura. E não havia pecador. Havia alguém criado, imagem e semelhança de Deus. Até aí entendido? Até aí eu creio que está todo entendido. Pecou, rompeu a aliança, se afastou de Deus. A partir daí, porque essa é uma aula demonstrativa, e olha, estou olhando ali, já correu bastante, hein? Eu queria que demorasse mais. A queda e as consequências da queda. Eu vou só parafrasear o texto bíblico. A posição de governante sobre a criação, o ser humano, o homem e a mulher perdem. Eles mandavam em tudo. Os animais obedeciam, eles viviam em perfeita paz e harmonia. O esforço que eles faziam era para administrar tudo de perfeito que Deus havia feito. Entendido? Daqui para frente vai dizer assim, olha, você vai comer do suor do seu rosto. Você vai suar, lutar para poder você plantar e comer, porque você tinha a vida que eu te dei e você agora pecou, a sentença é morte. Mas não morreu instantaneamente. Eu nunca lembro se Metusalém, eu acho que Metusalém viveu 969 anos ou 968, é muito tempo, né? Mesmo depois do pecado. Você lembra se é 68 ou 69? Eu acho que é 968 ou 69. É muito tempo para se viver. Mas morreu. E a partir dali, foi diminuindo o tempo de vida. O pecado entrou, contaminou de um jeito que diminui a vida em todos os sentidos. Não foi na hora que o ser humano, na hora que pecou, morreu, não. Contaminou e foi matando aos poucos. Mas espiritualmente separou-se de Deus, e separar-se de Deus é morte. Já pensou? Tudo de bom, comunhão com o Criador, de repente não tem mais. Deus não voltava na viração do dia para conversar com suas criaturas. Por causa do pecado. Esse capítulo termina com as sentenças. Ele perde a habitação, a casa chique, o jardim do Éden, tudo perfeito, morando com a sua esposa. 969. 79? É muito tempo. 979. Já pensou? Metusalém viveu, mesmo depois do pecado. Ele perde a posição de governante, ele perde a comunhão com Deus, ele perde o domínio sobre as coisas. Já pensou? Perdeu tudo, e principalmente a presença de Deus, a comunhão com Deus, o acesso a Deus. E humanamente falando, perdeu tudo. Tudo. Ou seja, agora 2 pecadores, contaminados com a desobediência. A serpente, que é a representação de Satanás, contaminou eles e agora está no comando. A Bíblia vai mostrar que aquele a quem eu me submeto, deste eu sou escravo. Deixa eu citar para ficar mais claro. Um vício. Quando eu aprendi a fumar, deixa eu te dizer, eu já deixei, viu? Faz muitos anos. Faz mais de 40. Eu aprendi a fumar porque alguém disse para mim que todo macho tinha que fumar. Mas pensa numa bobagem bem grande. Isso é uma baita de uma bobagem. Mas eu, adolescente, fui fumar porque todo macho tinha que fumar. Aí cheguei a fumar 80 cigarros por dia. Aí eu tive somente 5 pneumonias, né? Para ser macho. Grande coisa eu arrumei na minha vida. Aí um dia, depois que eu me converti, larguei esses vícios, essas coisas todas, mas um dia alguém foi dizer a mesma coisa. Essa bobagem da religião que os pastores proíbem das pessoas fumarem e beberem. Não, cara, não tem nada a ver com isso, não.
Mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu digo, eu também sou. Enquanto nós conversávamos, ele tirou uma carteira de cigarro e foi acender. Eu digo, tu é livre? Ele disse, eu sou livre. Eu disse, como uma coisa desse tamanho te domina? E tu não é homem? Talvez tenha 10 centímetros, né? Um cigarro dos comuns. Mas uma coisa desse tamanho, tu é livre e é macho, isso te domina. Aí ele olhou para mim assim, disse, sabe que eu nunca pensei nisso? Livre para isso. Um amigo meu que está ali, ele fez uma música que dentre as coisas que ele fala na música é que liberdade é estar sob aquilo que te dominava. Isso é ser livre. Olha, tal coisa me dominava, mas agora eu domino essa coisa. Porque Deus nos criou para estar sob as coisas, não para ficar debaixo delas. Amém? O capítulo 3 termina com sentenças, separação divina e uma coisa terrível, a humilhação de ser expulso da presença de Deus, por causa do pecado da desobediência. Os dois contaminados, perdidos, sem acesso a Deus. O bom de tudo é que Deus continua sendo misericordioso. Continua sendo misericordioso. Continua insistindo em trazer o pecador, que agora era pecador, filhos de Deus, trazê-los de volta para a comunhão. Não desistiu, sentenciou, mas não desistiu de nós. Eu fico muito feliz com isso. O capítulo 4 do Gênesis, e esta aula Ser Nova Criatura, eu estou começando com a criação e a queda do ser humano, para mostrar a necessidade de sermos restaurados, reconstruídos espiritualmente, mesmo estando no mesmo corpo físico, porque a nossa essência é espiritual. Nós somos espirituais para depois ser alma e ser corpo. Primeiro um ser espiritual, depois nós temos uma alma e habitamos em um corpo físico. Até aí está tudo certo? O capítulo 4 do Gênesis, que eu quero só parafrasear, não vou ler porque é um texto muito grande, começa dizendo que esse homem, agora pecador, com essa mulher agora pecadora, eles se deitam, eles coabitam, ou seja, praticam sexo, e eu fico pensando assim, isso é bem parte da minha aula, tá? Bem parte das minhas aulas. Eu fico pensando assim, se um leão e uma leoa se ajuntam, vão gerar um leãozinho, é ou não é normal? Sim. Se juntar um boi e uma vaca, vai gerar um terneiro no Rio Grande do Sul, ou um bezerro em outros estados. E um pecador com uma pecadora. É triste, mas vai gerar um pecadorzinho. Eles não eram contaminados? E quem vai nascer tem culpa? Não, mas nasceu do contaminado. Provavelmente você nunca pensou assim, mas é uma realidade bíblica. Depois do pecado, seu Adão com Dona Eva contaminados com o pecado, deixa eu te dar uma coisa mais lógica ainda. Que vê assim, ó. Se um casal com sífilis, um deles tiver sífilis e gerar um neném, provavelmente o neném vai ter sífilis. Por quê? Alguém dos dois estava contaminado. E no caso de Adão com Eva, estava contaminado os dois com pecado. A gente pode dizer misericórdia, né? Misericórdia. Aí nasceu alguém que não tinha culpa nenhuma, mas os pais geraram como pecadores. É natural isso. Que coisa ruim isso. Deixa eu te explicar uma coisa para aliviar, até porque eu estou diante de mãe aqui, né? O que é que eu entendo teologicamente sobre inocência? É que até aqui, Caim e Abel iam nascer inocentes, mas contaminados com pecado. Só passariam a praticar pecado quando eles saíssem da inocência. Mas todo mundo sai um dia da inocência. Infelizmente. Mas o pecado já está na pessoa. Daí a necessidade de, no decorrer do tempo, nos transformarmos em uma nova criatura espiritualmente. Aí a Bíblia inteira vai nos apontar para isso. Deus nos procurando para nos transformar, para voltar à comunhão com Ele, para voltar a ser os filhinhos amados que Ele sempre quis e que se afastaram por pecado. Porque Deus nunca quis se afastar da gente. Não nos criou para Ele se afastar da gente. É tanto que o texto lido diz que Ele vinha na viração do dia para conversar com as criaturas.
Eu fico pensando, eu tenho uma vontade tão grande. Mas o senhor não conversa com Deus, não tem relacionamento com Deus? Tem, mas eu queria como Adão. Mas, até aí vai bem. Coabitou o homem com a sua esposa, ela engravidou e derá à luz a um filho. E depois nasceu, depois de Caim nasceu Abel. E esses dois já desenvolvem uma vida por causa do pecado, um tendo inveja do outro. É provável que vocês já tenham visto pessoas com inveja. Já viram? Ou a gente vê muito? Não tem como não ver. É um sentimento terrível, não é? E esses dois aqui, um já fica desde pequeno começando a olhar o outro e invejar algumas coisas. E um tinha mais aproximação com as coisas divinas do que o outro. Que coisa triste isso. Como eles eram filhos de dois pecadores, e um teve inveja do outro, sabe o que o irmão fez? Matou o outro por inveja. As consequências do pecado são terríveis, terríveis, terríveis. Esse capítulo 4 mostra uma série de coisas e mostra, inclusive, que Deus determina um tempo de vida para o ser humano. Aquele homem lá que viveu, meu irmão, 979 ou 69? 79. Viveu 979 anos, agora ninguém vive mais isso. Agora vai ser no máximo até 120 e acabou. A Bíblia diz isso, olha, por causa do pecado. A contaminação é tão grande e eles vão se multiplicando já com o pecado, vão ficando cada vez pior. Então já pensou que um pecador vivendo 979 anos? O que é que vai praticar de ruim? Então tem que abreviar o tempo para fazer menos mal. Senão a tragédia é muito maior. (69) Eu me enrolo aí. 69. Mas tudo bem. Eu preciso de água, isso é bom. O capítulo 4 mostra as consequências da queda, somando-se com o final do capítulo número 3 do Gênesis. Essas coisas vão piorando, certo? E aí um vai gerando o outro, um pecador vai se multiplicando, gerando outro, gerando outro, gerando outro. E lá no capítulo 10 do Gênesis vai falar de um personagem bíblico interessantíssimo e diz que ele foi... A inteligência dele era maior do que a dos outros. Eu estou só parafraseando por causa dessa aula aqui, que é uma aula demonstrativa. O conteúdo inteiro nós damos, com certeza, na matéria toda, que são 16 horas aula. E lá naquele texto do capítulo 10 vai dizer que um cidadão muito importante, era muito inteligente, se destacou entre os milhares e milhares de pessoas, e ele começou a reinar, e o reino dele foi Babel. Tem só um significado. O reino dessa pessoa que se destacou como pecador foi confusão. Já pensou? A origem dele é o quê? Filho de Adão com Eva, que gerou fulano, beltrano, milhares de pessoas foram nascendo, e fulano, que era muito inteligente, se destacou na frente de todo mundo, e o princípio do seu reino foi confusão, que se propagou. Pergunto eu, em 2023, nós olhamos para o mundo e vemos confusão. Babel. Confusão em tudo que é canto. Que coisa terrível isso. Mas eu não contribuí para isso. Nós não queremos contribuir, mas o mundo é confusão. É confusão no trânsito, é confusão nas famílias, é confusão, as pessoas não se entendem. Consequência desse pecado original, pecado da desobediência. Nós vamos estudar nessa matéria que Deus continua trabalhando no sentido de trazer de volta para a comunhão com Ele, por causa do seu grande amor, o ser humano que se permitiu contaminar. O ser humano que falhou porque quis, usou o seu direito de escolha e pecou, desobedeceu e não pensou em consequências. Se nós pensarmos bem tranquilamente, bem direitinho, nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Pessoas sabem que vai ser
danoso, vai ser grande o prejuízo, vai causar morte, e decide fazer. Uma expressão muito comum hoje em dia é fazer errado e dizer, não dá nada. Já ouviu essa expressão alguma vez? Sempre. Não, vou meter a cara. Cara, não faz isso, eu já andei nesse caminho, é ruim. Não, não dá nada, não dá nada. Parece mais ou menos Adão e Eva lá no paraíso, lá no Éden. Mas come, não dá nada. Olha, ninguém sabe quantos milênios fazem isso, as consequências estão aí até hoje. Essa matéria, ser nova criatura, vai mostrar a vontade de Deus se cumprindo na criação, na criatura, na pessoa que Ele tanto ama e que Ele fez para representá-lo no planeta Terra. Deus fez a nós para ser representante de Deus aqui. Porque eu tenho 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, o meu prazer é que se fale bem dos meus filhos. É tudo que eu penso, olha, eu sou um ser humano falível. Eu fico, quando a pessoa diz assim, a tua filha fez tal coisa, o teu filho fez tal coisa, eu fico cheio de alegria. Deus nos criou para que nós exaltemos o nome dEle, que a nossa vida vá bem na terra, e todas as pessoas, esse filho de Deus aí, olha que coisa linda, o pai dessa pessoa deve ser alguém muito feliz. Essa matéria vai nos ensinar que Deus continua trabalhando em favor da humanidade, querendo a todos nós de perto, pertinho dele, e representando Ele muito bem na terra. A gente vai aprender na Bíblia como andar na vontade de Deus, como ser uma nova criatura, e não é ser um novo religioso, é ser uma nova criatura, os procedimentos corretos para que a nossa vida frutifique, seja próspera. Porque a gente pisando no tomate, Deus ainda usa de misericórdia e usa da sua graça para nos abençoar. Abre portas para a gente. Se nós olharmos aqui, Desirê, todos nós temos testemunhos no plural para dizer, poxa, eu até errado, Deus me abençoa. Todos nós. Vocês lá atrás, nós aqui na frente. Poxa, se eu for contar aqui, eu tenho umas 10 coisas que eu não mereço e Deus me dá. Ou seja, isso é prova de que Ele não desistiu de nós. Sempre Ele está procurando, pelo amor dEle, uma forma de chegar a nós e dizer assim, eu estou te esperando. Essa matéria, ser nova criatura, ensina tudo sobre isto. A gente recebe, absorve e, além de mudar a nossa vida, dar consciência dessa vontade de Deus para nós, acontece outra coisa muito importante. A gente consegue dizer para os outros, ajudar outras pessoas a entender que Deus nos quer como Ele é perfeito, Ele ama os seus filhos. E eu já terminei a aula. Eu tenho mais 3 minutinhos só para terminar. Como eu não orei no começo, eu quero orar agora no final com vocês. Eu sei que tem pessoas em outros lugares nos assistindo, nos vendo, em vários lugares, em lugares diferentes do país, né? Tem gente nos vendo, nos ouvindo. A nossa gratidão a todos vocês que estão também à distância, vocês que vieram aqui para esta aula demonstrativa. Acho que é, como você disse, Olívio Joctan, com seu linguajar mineiro, é só um cheirinho de quase 50 minutos. Vocês nem viram que deu quase 50 minutos isso. Ó, a gente começou ali 8h05? 8h05, já são 15 para as 9. Já. Tu esperava até as 10, então bom que tá, né? Então tá bom, o negócio tá bom. Certo? Essa matéria, ela é iluminação. Não é uma explicação sobre religião, sobre ser evangélico, não. É uma explicação da Bíblia, como ela apresenta a saída, as soluções de Deus para o ser humano que resolveu se perder, resolveu pecar, resolveu usar o direito de escolha e fazer bobagem. Deus não desistiu da gente. Sentenciou sim, mas não desistiu da gente. E nós podemos provar com muitos textos bíblicos e, dentre as coisas, a forma que Deus trabalha chama dispensações. Em cada dispensação, oportunidade ao ser humano. Cada dispensação, em cada época, em cada lugar que Ele determina. E Ele vai trabalhando para nos buscar, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, para trazer aos seus amados de volta. Eu quero orar com vocês. Vocês podem ficar de pé, por favor. Depois de Desirê, por isso que não vai até 10 horas. Logo em seguida nós vamos ter uma reunião online com pessoas de outros estados.
Aí, infelizmente, eu tenho que terminar em 50 minutos. Mas para mim estava bom. Amado Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e ser porta-voz para todos os meus irmãos aqui presentes e também aqueles que estão à distância, estão online, estão nos vendo, nos ouvindo e certamente recebendo informações muito importantes a respeito de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, muito além da minha limitação, chegue a cada coração e a cada entendimento, iluminando-os, no sentido de que haja mais sede de Ti, busca do Senhor, para que se concretize os Teus planos, os Teus propósitos em nossas vidas, assim como é revelado em Tua palavra. Despede-nos, ó Pai, nesta noite, debaixo da Tua graça, leva-nos a maior entendimento desse prefácio, desta matéria, que é ser nova criatura. Toma cada família aqui presente em Tuas mãos, continua tratando com cada um deles a respeito de todas as outras matérias e que possamos influenciar outras pessoas a receber de Ti e aonde estiver, porque, papai, pessoas serão abençoadas à distância assistindo aula, onde elas estiverem, e certamente fará a diferença para uma vida que glorifica o Teu nome na prática da Tua palavra. É assim que cremos e oramos no santo nome de Jesus, o Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite, tá? Obrigado pela presença de vocês.